E agora entrar nos assuntos principais, né, aqui, que foi justamente sobre o futuro do futebol do Vasco, né? O que está acontecendo? O Pedrinho, obviamente, falou, né, sobre esse assunto, né? Um assunto que eu, particularmente, queria que ele falasse. Eu até conversei com o Pedrinho, né? Falei, Pedrinho, é importante você trazer para o torcedor essa informação, porque o torcedor tá naquela dúvida, a bola não tá entrando em campo, a galera tá chateada, vendo o Botafogo bem, vendo o Flamengo bem, vendo outras SAFs indo bem, como o Cruzeiro e o Bahia, e a SAF do Vasco não tá andando. Então o Pedrinho foi ali direto ao ponto no começo da coletiva, né? Antes da galera começar a perguntar, ele já começou a falar sobre isso, e ele já abriu a coletiva falando: nós iremos vender o futebol do Vasco. Ele deixou claro para todo mundo que a venda vai acontecer, que ele não quer continuar no comando, né? Ele entende que o sócio quis que a SAF acontecesse há 2 anos atrás e, cara, o Pedrinho falou, nós iremos vender, vai acontecer. Porém, a gente não pode dar um prazo exato para quando isso vai acontecer. Pode acontecer daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Ele não quis ali colocar um prazo exato, porque, cara, às vezes negociação demora, às vezes você tem que passar por um período ali do diligence com o seu novo comprador. Então é realmente algo complicado. A gente não está falando de uma venda de R$100 ou de R$1.000 ou de R$100.000. A gente está falando de uma venda que vai passar de R$1 bilhão ou até muito mais do que isso para o novo investidor. Então realmente é complexo, mas o Pedrinho deixou claro que ele não quer continuar no comando, que ele vai repassar em algum momento aí no futuro próximo, se Deus quiser, para um novo investidor. Ele falou também que teremos critérios, tá? Que teremos critérios aí para que essa venda aconteça. Então ele botou que os critérios serão a credibilidade reconhecida desse novo comprador, saúde financeira, que a empresa tenha uma saúde financeira, o que não aconteceu com a 777, por exemplo, planejamento esportivo e financeiro com prazos a cumprimentos, ou seja, a gente vai investir R$1 bilhão no Vasco em 2 anos e o que a gente quer conquistar é um campeonato brasileiro, chegar numa final de Copa do Brasil, tô dando um exemplo, tá? E chegar aí em 2 Libertadores ali, pelo menos nas quartas de final, então alguma coisa dessa natureza. E também estruturação, melhorias nos centros de treinamentos ali com prazos a serem cumpridos. Então esses seriam alguns dos critérios a serem colocados ali na venda, né, do futebol do Vasco. Outra coisa que o Pedrinho falou também é que ele não vai exigir no contrato que ele participe, né? Que o Pedrinho tenha participação na gestão do futebol. Ele falou que não vai ter isso, não quer, né, colocar nenhum tipo de restrição em relação a essa situação. Falou que quer ajudar, mas que não vai ter algo realmente ali contratual que seja a obrigação da nova empresa dar ao Pedrinho ali algum tipo de participação. Ele falou também que o controle do futebol vai ser repassado, né, como eu falei para vocês aqui agora. Ele falou que vem conversando com muitos investidores e, olha só, hein, notícia muito importante, já existe um acordo de confidencialidade com um dos investidores ou com um dos possíveis compradores. Ele falou que está conversando com muitas partes, né, muitas pessoas interessadas, mas que uma dessas pessoas já existe um NDA, que é um acordo de não divulgação, um termo de sigilo e confidencialidade. Então, notícia importante, né, para o torcedor vascaíno, que já existe algo bastante avançado em relação a isso, né? E revelou também que um dos interessados teria saído da negociação. Enfim, isso aí acontece, né? Nem todas as empresas vão levar até o final. E, cara, outra coisa que o Pedrinho falou que me deixou muito feliz mesmo. Talvez para muitos vascaínos isso aí não vai nem ser uma coisa muito importante, mas o Pedrinho falou que as pessoas mais importantes que participaram da venda do futebol do Vasco há 2 anos atrás para 777 serão investigadas. E quem o Pedrinho falou, ele deu nome ao boi, deu nomes aos bois. Jorge Salgado, que é o ex-presidente do Vasco, Vitor Roma, que participou da gestão do Jorge Salgado, Luiz Melo, que foi o CEO, né, foi o cara ali que era o presidente da Vasco SAF durante o começo ali da 777, Adriano Mendes, que era um cara que participou da gestão do Campelo e do Salgado, e acreditem vocês ou não, Júlio Brandt. Pois é, o Júlio Brandt, que era da chapa do próprio Pedrinho, do grupo lá dos amarelos, né, da chapa Sempre Vasco, e o Pedrinho colocou o Júlio Brandt pra galera que tava, o Pedrinho tá passando pano, tá aí, o Pedrinho quer ir atrás, o Pedrinho quer abrir sindicância, ele quer ir atrás das pessoas, porque isso realmente não pode se repetir no Vasco. Então essas pessoas que participaram dessa venda aí, foi uma venda muito estranha, tem que ser realmente investigado, e se algo
for descoberto, tem que ser expulso do Vasco, tem que ser colocado na justiça comum para ressarcir se alguma coisa aconteceu ali de repasse de dinheiro. Então o Pedrinho botou o senhor Salgado, o senhor Vitor Romo, o senhor Luiz Melo, o senhor Adriano Mendes e o senhor Júlio Brandt. Esses caras têm que prestar contas. E eu falo de quem e por quê. Porque se não acontecer uma investigação, vamos normalizar o que aconteceu com a 777 no Vasco. Então, ó, parabéns, Pedrinho, parabéns, porque você está sendo corajoso de ir atrás dessas pessoas. Certeza que muita gente não teria feito isso. Cícero Melo, por favor, com as informações do Vasco. Pois não. Um abraço aí para vocês nos estúdios, Bruno, Mário, companheiros e fãs de esporte. Nós estamos aqui na porta de São Januário, onde às 3 horas da tarde vai acontecer uma entrevista coletiva já marcada e anunciada pelo presidente Pedrinho. Provavelmente o assunto principal será a SAF do Vasco, né? O Vasco avança em negociação, não existe ainda uma proposta oficial para a venda da SAF para o grupo do bilionário grego, o magnata Evangelos Marinakis. Ele é dono de 3 clubes na Europa, o Nottingham Forest da Inglaterra, Olympiacos da Grécia e o Rio Ave de Portugal. A rede contratou recentemente Edu Gaspar, executivo brasileiro, que estava trabalhando no Arsenal da Inglaterra. O grupo estuda a situação para entender o aporte necessário para comprar as ações da 777 Partners. A empresa americana pagou 700 milhões de reais por 70% das ações do Vasco. Vamos aguardar então essa importante entrevista coletiva do Pedrinho. Quanto ao Verratti, artilheiro argentino, 36 anos, o contrato dele vai até dezembro do ano que vem, com uma cláusula que dispara a renovação automática até dezembro de 2026, se o atacante atuar em pelo menos 60% dos jogos do Vasco no ano que vem. O Vasco topou fazer um ajuste do contrato e as negociações vão acontecer após o término do Campeonato Brasileiro. 70 jogos e 30 gols com a camisa Cruz Maltina. O Verratti, que já não faz gols há 44 dias, é o artilheiro, foi o artilheiro da Copa do Brasil com 7 gols. Para terminar, Campeonato Brasileiro, o Vasco está em 9º lugar com 43 pontos ganhos, faltando 5 rodadas para o término da competição. Próximo jogo, depois da data FIFA, será pela 34ª rodada, uma quinta-feira, dia 21 de novembro, em São Januário, 8 horas da noite, Vasco e Internacional. Dos 5 jogos que restam para o Vasco, 3 serão como mandante em casa, Internacional, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. E 2 como visitante fora de casa, Corinthians e Cuiabá. Voltamos aos estúdios. Lucas Pedrosa, eu quero primeiro a notícia boa. A boa? A boa, claro que é, tem que sempre falar boa. Eu brinquei, não tem várias ruins não. Tá bom, tem, é só boa. Tem notícias boas aí pra gente poder citar. A primeira notícia boa é que o Vasco já iniciou as conversas para a renovação do Verratti. Essa conversa está marcada, inclusive, para acontecer dentro dessa data FIFA, mas a verbalização de que o Vasco quer renovar o contrato, quer melhorar o contrato também salarial do Verratti já aconteceu, e agora o argentino está aguardando justamente esse posicionamento para poder seguir com a papelada. Mas essa situação tem que acontecer logo. O Verratti quer muito continuar no Vasco da Gama, ele se sente muito identificado com o Cruz Maltino. Ao mesmo tempo, ele quer que sua situação esteja resolvida até o momento que ele sair de férias, porque ele quer estar tranquilo da cabeça. O próprio empresário dele também esteve aqui 2 meses no Rio de Janeiro e também teve essas conversas com a própria diretoria do Vasco da Gama. Então é isso, o Verratti tem recebido sondagens, tem recebido ofertas, inclusive não só do futebol árabe, mas também sondagens do futebol brasileiro. Ele quer continuar no Vasco da Gama, mas ele também quer que o Vasco tenha um projeto esportivo, não só ele, mas também os grandes jogadores, Léo Jardim, o próprio João Vitor, Lucas Piton, todos os grandes jogadores querem que o Vasco tenha uma perspectiva para 2025, porque esse momento do clube, o Vasco perdendo, tomando pancada, fora de casa o tempo inteiro, tem incomodado os jogadores internamente. Então a boa notícia é essa, que o Verratti quer ficar no Vasco, que o Vasco também já sinalizou que é a renovação contratual do Verratti, e falta colocar no papel, mas isso também tem que vir com um projeto esportivo para 2025. Imagina se ele não quisesse vender. Pois é. Tem ele quem quer. queira. Vem. Eu gosto de falar que eu gosto de ver a cara de ciúme dele. Olha lá. Não é? Não, eu acho o seguinte, eu falei até com o Pedrosa ontem, não custa nada tentar. O não você já tem, entendeu, Flamengo?
Tem mesmo. O não você já Porque tem. ele não veste a camisa do Flamengo. É igual você tentar aquela mulher linda, maravilhosa. O não já tem, pô. Não tem. Vai, Pedrosa. A outra Ah lá, boa desestabiliza notícia... ele. A outra boa... Não tem. Calma, cara. Relaxa, pô. Tem muita gente que me pergunta sobre o grego, né? O Evangelos Marinakis, que é um grego, dono do Olympiacos, dono do Nottingham Forest. Ele sinalizou interesse para comprar o Vasco da Gama. Pediu até alguns documentos em relação a contratos dos jogadores do elenco, como é que está a estrutura do CT e também como é que estão as contas do Vasco da Gama. Lembrando que esse grego, repito aqui, ele é dono do Olympiacos e também do Nottingham Forest, que tem feito uma boa campanha na Premier League, e ele contratou o Edu Gaspar, que foi coordenador da seleção brasileira na época do Tite, um cara que estava no Arsenal, e esse Edu Gaspar, conhecidíssimo aqui no futebol brasileiro, vai ser o responsável pelo investimento, pela entrada desse grego, que é um empresário do ramo marítimo aí mundial, no futebol brasileiro. E o Vasco é um dos clubes que ele tem interesse. Pedrosa, tem algo concreto já? Não, ele tem interesse, a sondagem aconteceu, ele está estudando o Vasco da Gama, mas existem outras opções na mesa também, e o próprio Vasco também conversa com outros interessados. O Pedrinho deve falar um pouquinho mais na entrevista coletiva de hoje, logo mais às 15 horas, que vai passar na Vasco TV, e a gente estará lá. Que é hoje, essa entrevista é hoje. Exato. E pra quem acha que o John surgiu do nada, o John surgiu do nada mesmo. Eu vou, inclusive, no quadro Jogando em Casa, lá que eu tenho na Botafogo TV, vou entrevistei já, a gente já vai em breve subir, o presidente do Botafogo, né, que tem um presidente, é o do Césio Melo. Ele vai contar como foi feita essa venda aí do Botafogo, que o John chega, bem John Textor, aos 48 do segundo tempo. Tinham outras empresas. Então, esse é um momento que o Vasco passa muito delicado da escolha. Claro. De você escolher uma empresa séria, de você escolher uma empresa que vai honrar o que prometer e de que vai levar o Vasco para o seu lugar que nunca deveria ter saído. Inclusive, já é raro numa escolha. Pois é, por isso que não pode mais errar. Hoje tem... É isso aí, família vascaína, eu tô chegando com tudo, tô chegando com muitas novidades do nosso Gigante da Colina, uma excelente notícia para o torcedor vascaíno. O grego pode comprar o Vasco a qualquer momento, inclusive o Pedrinho vem tendo conversas, né, adiantadas com esse bilionário, que ele tem interesse, né, ele está pesquisando a grandeza do Vasco e tudo mais. Então assim, o Pedrinho vai colocar um monte de coisa no contrato que vai ajudar o grego a comprar o Vasco da Gama. Uma excelente notícia para o torcedor vascaíno. Na próxima temporada, Vasco vendendo, né, todos os percentuais que venderam para a 777, vendendo para o grego, vocês podem ter certeza que o Vasco vai firme em todas as competições. Vai ser outro time completamente. Muitos jogadores vão sair do Vasco, né? Vai fazer aquela limpa no Vasco e o Vasco vai voltar a ser forte, vai voltar a ser gigante, né? Num lugar onde jamais era para ter saído pela grandeza do clube. Então eu tô muito feliz. Eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre essa grande notícia. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.